Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor não para em todo momento. Pai querido, o Senhor tem trabalhado, Pai querido, cuidando de nós em todos os instantes. Pai querido, nós como os filhos, Pai querido, agradecemos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus poderoso em quem nós podemos confiar, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um presente neste lugar, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem palavra, Pai querido, para o crescimento, para o entendimento de cada um, Pai querido, conhecendo mais e mais a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Obrigada, queridos. Aleluia. Pode sentar, queridos. Graça e paz, igreja. Tudo bom com vocês? Tudo vai bem, não é isso? Que eu sempre falo lá nos devocionais, né? Com Cristo tudo vai bem, tudo vai bem. Que honra estar aqui falando com vocês mais essa noite, né? Hoje tem menos gente. Acho que a palavra era para vocês mesmo. Amém, queridos? Hoje eu vou falar com vocês sobre o tema seguinte: fora do alcance das crianças. Eu sei que essa não vai ter muita risada igual a outra, mas foi o que o Senhor me trouxe para falar com vocês. Eu estava fazendo algumas leituras e o Senhor me trouxe essa questão de maturidade espiritual. O Senhor, Ele está às portas, nós sabemos que Cristo está voltando. E Ele não quer uma igreja criança, Ele não quer uma igreja bebê. Ele quer uma noiva adulta. O Senhor não quer se casar com um bebê. Ele vem para buscar uma noiva adulta. E nós, como igreja, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém, queridos? Eu queria que a Rayara colocasse a primeira imagem. Aí. Apareceu? Vocês estão vendo aí crianças, não é isso? Uma criancinha aí puxando a panela do fogo, o outro puxando a tesoura, o outro enfiando o dedinho na tomada, a outra com os remédios. Tudo que a gente está vendo nessa imagem não é ruim. O fogão, né, usado por um adulto, traz os seus benefícios. A gente vai fazer uma comida, vai se alimentar, mas por uma criança não dá para ser utilizado. A tomada tem seu benefício, a tesoura também. Isso não é ruim. Gente, eu tô com a roupa do Chaves, parece. Tá caindo aqui, viu? Calma, gente. É sério, pera. O assunto é sério, gente. Ai, como diz o pastor Cristóvão, a gente é a nossa própria piada. Aleluia, Jesus. Tá, volta aqui, gente. Os remédios, por exemplo, não é ruim. Né? Quando você está com uma dor de cabeça, você precisa tomar. Nada contra as medicações, sabemos que nosso remédio é a palavra, mas caso precise tomar, não é ruim. Mas na mão de uma criança é. Da mesma forma, na nossa vida com Deus é assim. Deus nos deu uma herança, Deus nos deu todas as coisas, mas na mão de uma criança não é bem feito. Na mão de uma criança não vai surtir o efeito que aquilo precisava surtir, não é isso? E eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13, na versão viva. Diz assim: até que finalmente todos creiamos do mesmo modo, quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos ao ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Eu tenho uma frase aqui que eu anotei, de William Shakespeare. Nossa, eu estou muito poeta. Diz assim, maturidade tem mais a ver com que tipo de experiência que você tem na vida do que com quantas velas você apagou. Então, maturidade não é questão de idade. Existem pessoas que têm 40 anos de idade e às vezes a mentalidade ainda não amadureceu. Tem pessoas que têm 12 anos de idade e você fala, meu Deus, como esse fulano, essa criança é tão madura, tão esperta, entende tão bem algumas coisas. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com decisão de amadurecer. Porque o amadurecimento é uma decisão, você decide amadurecer. Então, o nosso comportamento na nossa vida, ela vai denunciar a nossa fase de crescimento. Em que fase de crescimento você está?
Você está na fase de bebê, você está na fase de criança, você está na fase de adulto. Em que fase você está na sua vida? E é isso que a gente vai discorrer hoje para a gente entender se a gente já está podendo alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, ou se Ele ainda está deixando o armário trancado, esperando o momento de você crescer para Ele destravar o armário, né? Ou Ele está esperando, né, o seu momento de plenitude, de varão, essa palavra, isso. Essa daí, de varão perfeito, para Ele entregar o que Ele tem para vocês. Amém, queridos? E vamos falar de fases de crescimento. Vou explicar para vocês o que cada fase, né, diz a respeito. Hoje não tem água glorificada. Oh, meu Pai. Aleluia, Jesus, vamos crescer. Bebê. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, na NTLH. Diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Nessa palavra, aqui, continua aqui também no 3. Pois, como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Tá. O bebê, né, quando a gente vê um bebê recém-nascido, ele só se alimenta de leite, não é isso? Ele não pode ainda se alimentar de comida, de papinha, pelo menos é para ser assim. Se alguém está fazendo isso com algum bebê, você está tentando matar esse bebê, e não é a intenção, amém? Que diz, um bebê, ele vive de leite materno, e da mesma forma, o bebê espiritual, ele vive do leite espiritual. E o que é isso? É um alimento que você vai cuidar em amor. Um bebê, a gente não vai já sair empurrando para cima dele doutrinas e dizer, é isso e pronto, acabou, se você tem que fazer. Não, a gente vai cuidar com amor. Um bebê, ele é totalmente dependente, né? Nenhum bebê sai andando da maternidade. Ele é dependente, ele precisa do pai, da mãe para cuidar, para acalentar. Da mesma forma, os bebês espirituais na igreja são assim, são aquelas pessoas que acabaram de nascer, que aceitaram Jesus, que nasceram de novo, e quando se nasce de novo, quem sabe, nós somos uma nova criatura, né? Não é isso? Todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Então é um novo nascimento. Aquela pessoa, ela vai nascer. Então, se ela nasceu, ela é um bebê. Ela vai precisar ser cuidada, ela vai precisar que a gente, né, dê amor, carinho e ensine passo a passo, passo a passo. E as características de um bebê é que um bebê, ele tem uma inocência, não é isso? Você não vê um bebê já maldizendo coisas na cabeça, arquitetando, só o Poderoso Chefinho. Quem já assistiu? Os bebês espirituais não são os poderosos chefinhos, eles precisam que a gente ensine eles a orar, que a gente ajude eles em oração, que a gente ensine eles a ler a palavra, que eles, né, na hora que eles tiverem uma dúvida da palavra, a gente, como adulto, vai explicar para ele como é que funciona. E o bebê, ele tem essa inocência. Inocência como que eu quero dizer? Ele é nascido de novo. Então, ele não tem culpa de pecado. A gente precisa ensinar isso aos nossos bebês. O pecado parou de existir na sua vida. Você não é mais um pecador. Não é isso? Você nasceu de novo, você é justificado, então você tem que viver como se nunca tivesse sido pecado, não tivesse visto o pecado. E o bebê, ele tem essa inocência. E isso também é uma característica que a gente tem que levar para a vida. Essa inocência de que entendermos que nós não somos mais pecadores, que nós somos livres de pecado, nós temos que manter isso na nossa vida. Por quê? Porque o Satanás, ele vai querer sempre colocar na nossa mente condenação. Ele vai querer jogar na vida de vocês condenação. Mas aí você lembra da sua inocência de bebê. Não, eu nasci de novo e eu não tenho mais pecado. Aquilo que aconteceu ficou para trás. O Senhor fez tudo novo. E é isso que a gente tem que manter para toda a vida. O bebê, ele tem essa inocência. Outra característica de bebê é a ignorância. Bebês, como a gente viu a imagem, tem uma certa ignorância. Bebê vai lá e mete o dedo na tomada. Por ignorância, porque ele não sabe que aquilo ali vai fazer um mal. E um bebê espiritual também, eles têm uma certa ignorância das coisas, né? Eles acabam, como é que eu posso dizer? Os bebês, eles são ignorantes no fato de não entenderem certos tipos de coisas. Então, nós temos que guardar a mente dos bebês.
né? Às vezes acontecem algumas coisas no meio da igreja e a gente tem que poupar os bebês de alguns assuntos, de algumas conversas. Por quê? Porque eles ainda não têm um amadurecimento para entender aquilo. Então, nós temos que guardar a mente dos nossos bebês espirituais. É nossa responsabilidade. O irmão Reagan, no livro dele, diz o seguinte, que nós seremos responsáveis pelos bebês que nasceram na família de Deus em nossas igrejas. Nós somos responsáveis. Se em algum momento você trouxe alguém, ou até eu mesmo, eu meditando nisso, eu falei, Senhor, me perdoa, se em algum momento eu cometi esse erro, de trazer uma pessoa para a igreja, essa pessoa nasceu de novo e eu não soube cuidar. E às vezes ela se afasta e a gente, deixa para lá. Ela não quer saber de Deus, mas você ensinou? Você trouxe ela para a palavra? Você trouxe ela, você foi lá perguntar como ela estava? Você foi lá ensinar ela a orar? Você ensinou ela como é que era para caminhar a vida dela com Deus? E às vezes a gente não faz isso. E a gente deixa para lá, não quer saber de igreja, eu não vou ficar indo atrás. Eu não vou ficar indo atrás. Para, pastor. A gente não vai, a gente às vezes fica nessa, eu não quero ir atrás, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho mesmo, quem já teve filho sabe, dá trabalho. Às vezes tem que passar a noite acordado com o menino, amamentando o menino. E o bebê espiritual a mesma coisa, às vezes dá um trabalho, você tem que todo dia ir lá na porta do fulano, vamos para a igreja, fulano, vamos orar, fulano, vou te ensinar a ler a Bíblia. E às vezes o fulano bate a porta na tua casa, que crente chato, só levantei a mão porque ele insistiu demais. Mas às vezes não é. Às vezes a gente tem que, cuidar mesmo. Tem que cuidar. São bebês, eles não entendem muito bem. E outra coisa, característica de um bebê é o quê? Irritabilidade. Todo bebê é irritadinho. Todo bebê se irrita com tudo. Rapidinho a gente mima um bebê, não é? Eu estava lá na casa da Vivian ontem e quando eu vi, estava lá a mãe dela, balançando a Cecília. Aí botava a Cecília no berço, assim, aí a mãe dela pegava e balançava a Cecília. Falei, gente, a menina não tem nem 20 dias e já está mandando em todo mundo dessa casa, gente. Por quê? Porque é fácil mimar um bebê, né? É muito fácil você pegar um bebê e você começar a botar costumes nele, mimar, não sei o quê. E na hora que você para de fazer aquilo para ele, o que ele vai fazer? Irritar. E um bebê espiritual, a mesma coisa. Eles se irritam muito fácil. Mas nós temos o papel de ter paciência e cuidar com todo amor. Porque a Cecília ficou irritada lá. Ninguém pegou a Cecília e jogou no lixo. Pegou a Cecília, calentou de novo no colo e balançou, e balançou, e balançou, e balançou. E com o bebê espiritual, a primeira coisa que ele se irrita, ele fala, que menino chato, que fulano chato. O fulano, a gente não pode falar nada que fulano já se irrita. E aí você quer parar de falar com fulano, não quer mais atender o fulano te liga, tu desliga logo o telefone e fala, não. Lá vem, aqui não, glória a Deus por isso, aqui todo mundo é crente, maduro. Em outros lugares, as pessoas às vezes fazem isso. Eu não sei por que as pessoas fazem essas coisas. Muito triste. Essas são as características de bebê. Eu imagino que aqui não temos bebês ainda na fé. Se tiver, vamos cuidar, vamos olhar um para os outros e observar o seu irmão. Em que fase o seu irmão está? Ele é um bebê, então ele precisa ser cuidado. E bebê a gente cuida com paciência, com amor, com carinho, tratando bem, ensinando, dando leite espiritual, não é isso? A outra fase é a fase de criança, que essa é a fase mais demorada e a que é mais comum de se existir. A fase de criança. Quais são as características de uma criança? Instabilidade. Crianças são muito instáveis. Qualquer coisinha que você fala para ela, ela já muda de direção, não é isso? É muito fácil. Gente, o Thales, ele tem uma instabilidade tremenda. Porque ele é uma criança. Eu falo, Thales, vai guardar a louça. Aí o Thales guarda um prato. Quando eu vejo, cadê o Thales? Terminou a louça? Não. O Thales já sentou no sofá de novo. Aí eu falo, Thales, vai guardar a louça. Aí o Thales vai e guarda mais 2 pratos. Aí eu procuro o Thales. O Thales está lá na coisa soltando pipa. Aí o Thales, volta, Thales, para a louça, Thales. Aí o Thales vai lá e guarda mais um copo. Aí quando eu olho para o Thales, cadê o Thales? Está lá conversando, batendo papo mais Ana Maria, menos a louça. E as crianças na igreja também são assim, são instáveis. São instáveis. Você fala para o crente, é assim que você tem que andar. Aí na outra semana o irmão já está fazendo tudo ao contrário. Você fala, irmão, é assim, irmão, volta para cá.
Aí você ensina o irmão de novo. Aí pensa que não, o irmão escuta uma outra doutrina lá na internet, lá no YouTube, escuta fulano, aí ele fala, não, eu acho que fulano aqui está melhor, vou começar a ouvir o fulano. Aí o crente começa a ouvir o fulano. Quando você vai falar com o crente, ele está falando das coisas nada a ver. Não é isso? A gente aqui, por exemplo, tem um exemplo muito fácil da nossa igreja, né? A gente fala, você é curado, você é sarado, você anda em saúde divina, e não sei o quê, e a gente ensina os irmãos a andar, não sei o quê. Na primeira dor de cabeça, o irmão fala que, meu Deus, essa dor de cabeça está me matando, eu vou morrer, me dê um Dorflex, que senão a cabeça vai explodir. Você fala, irmão, em nome de Jesus, muda o palavreado, olha o que você está declarando na sua vida. Aí, irmão, é mesmo, né? Eu sou curado, sou sarado. Aí, irmão, repete. Aí, na outra semana, você procura o irmão, ele está, menino, estou com uma dor na coluna que está para morrer. E é minha dor, e ainda fala isso, né? Nossa, uma dor na minha coluna, meu Deus, que essa dor vai me matar. Aí você fala, irmão, no nome de Jesus, você é curado de instabilidade, levado por qualquer vento de doutrina. É assim que é uma criança. Instabilidade, instável. Não adianta você ensinar, que você vai ter que falar várias vezes a mesma coisa até ela aprender. Não é isso? Outra característica de criança, são curiosas. Curiosidade. Thales Henrique, muito curioso. Ele inventa muita coisa. O Thales veio hoje para poder ser o exemplo. Glória a Deus, Thales Henrique. Mas a Ana Maria também é muito curiosa, né? Por exemplo, eu chego do carro, na rua, a primeira coisa que ela faz, ela olha dentro do carro para ver se tem sacola. Aí ela olha a sacola e fala, eu posso pegar essa sacola que está aí dentro? O que tem na sacola? O que é isso aí? Não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, menina, deixa de ser curiosa, não é nem para você. E o bebê e a criança espiritual é a mesma coisa. Você ensina para o irmão e ele fica lá curiando tudo na internet, pesquisando e vê fulano e vê ciclano. E aí tem uma parte boa disso, por quê? Porque você consegue aguçar essa curiosidade do crente, da criança espiritual, para quê? Para conhecer a palavra, não é isso? Essa é uma parte boa da criança espiritual, você vai falar para ela, já que você tem essa curiosidade, então peraí que eu vou te ensinar, vamos botar logo no rema, né? Não, que é para poder já aprender e treinar e não sei o quê, e a pessoa fica lá e já quer saber na outra matéria, e não sei o quê, a pessoa fica curiosa, querendo conhecer. Eu fui uma criança espiritual, gente. Primeiro ano do remo, primeiro mês eu ficava, gente, que legal, ai, que legal. E eu aprendi um negócio, eu procurava na internet, eu tenho uma amiga muito curiosa. Aí eu falo com ela alguma coisa, ela procura na internet, ela pesquisa, e ela acha a palavra, e ela não sei o quê, e ela me liga, amiga, tu sabe isso? Eu falo, não sei, ela, peraí, ela pesquisa, e não sei o quê. E aí eu falo, gente, como é legal, né? Tem essa parte boa, mas tem a parte do bebê curioso, que ele também gosta de uma fofoca. Tá vendo a conversa, ele quer ouvir a fofoca, quer descobrir de quem que tá falando. Isso são crianças espirituais, pessoas que não podem ouvir uma fofoca que ela tá ali com o ouvido. Ela não pode ouvir uma história que ela tá ali ouvindo. Às vezes são coisas que são assuntos que não se diz respeito e que não era para ela estar ouvindo e ela tá ali, com o ouvido atento. Isso pode causar o quê? Uma brecha para Satanás agir na vida dessa pessoa. E aí começa a jogar flechas. Você ouviu? Fulano estava falando mal de fulano. Você viu? Fulano fazendo isso e isso. E a pessoa pensa que eu que não vou para a igreja, porque fica todo mundo falando mal um do outro. Eu que não vou, porque o fulano já fez isso e aquilo outro. A gente tem que guardar essas crianças também disso e ensiná-las. Que a curiosidade de uma criança, ela tem que ser para o bem. A curiosidade de uma criança tem que ser para que ela cresça. Amém, queridos? Outra característica, tagarelice. Fala. Aprendeu a falar, meu filho? Fala. Fala muito. Muito, muito mesmo. Ana Maria é assim, ela fala. Gente, o bom da minha família é que eu tenho todos os estágios, né? Eu tenho bebê, eu tenho criança, eu tenho jovem, eu tenho adulto, tem todo mundo lá. Então eu posso pegar os exemplos de todo mundo. Daqui a pouco eu chego nos outros. Aí, Ana Maria, ela tagarela. Tem hora que ela fala umas coisas que eu fico, meu Deus, mulher, tá bom, para de falar. E o crente cristão, criança também é assim. E qual é o perigo dessa tagarelice? Porque geralmente, como é criança e é imaturo, ele vai usar essa forma dele de falar para o mal. Vai começar com uma maledicência, vai começar a falar das vaidades, vai começar a falar tolices. Por quê? Porque não está maduro.
e aí fala tudo que vem à cabeça, não está cheio do Espírito, não está cheio da palavra. E a palavra diz o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. E às vezes uma criança ela não está cheia o suficiente para sair palavra da boca dela. E às vezes vai sair coisas ainda carnais, coisas ainda do homem, né? Da velha criatura, que às vezes a pessoa precisa o quê? Renovar a mente, né? Porque se a gente não renova a nossa mente, a gente vai continuar vivendo aquilo que a gente viveu há um tempo atrás. E o que é a maledicência? Falar defeitos ou falar das pessoas ausentes. Falar mal dos outros. Infelizmente, crianças na fé agem assim, falando mal dos outros. Falam os defeitos. Ah, o fulano, tu viu a roupa do fulano? Tava parecendo Chaves. Não gostei. Tu viu? Parecendo fulano. Ah, não gostei. Ai, tu viu o jeito que o pastor falou hoje? Nossa, que palavra chata. E aí a criança não cresce. Fica falando besteira. E aí se ela acha outra criança, porque a criança anda em círculo, né? Se ela acha outra criança, meu filho, pronto. Aí tá armada a creche. Porque aí eles querem falar da vida de todo mundo e não cresce. Aí é preciso um adulto chegar e falar, vamos lá, crianças. Vamos parar a conversa, vamos se encher da palavra, vamos se encher de Deus. E é o nosso papel ver, tá vendo algum irmão que está falando? Peraí, irmão, vamos mudar o assunto aqui? Vamos mudar a conversa aqui? Essa conversa não está agradando a Deus? Essa conversa não está agradando o Espírito? Outro, falar de vaidade. O que é falar vaidade? Falar de si mesmo. Você viu? Eu comprei uma casa agora, né? Porque agora eu sou da fé, declarei a minha casa. Tu vê a minha casa? É grande, é espaçosa, a minha casa tem spa, a minha casa tem isso, a minha casa aquilo, o meu isso, o meu aquilo, a minha palavra, eu que falei, eu que ministrei, eu que isso, eu que aquilo, o eu. Nunca olha para o outro, nunca olha para o irmão, nunca agradece, o irmão fez isso por mim, nunca agradece, Deus me deu isso, é eu e eu. Foi pela minha força, foi porque eu consegui, eu conquistei. Crianças não sabem reconhecer de onde vem a sua fonte. Eu tenho crianças em casa e eu sei que às vezes elas falam umas coisas que eu fico, meu Deus, que ingratidão, mas são crianças. São crianças. Acabam falando muito de mim. A primeira palavra que a criança fala é me dá, não é? Me dá água, me dá leite, me dá comida, me dá isso, me dá aquilo outro. Filho é assim, né? Criança é o dia todo, me dá. Só quer saber de me dar, entregar nada. E criança espiritual, infelizmente, é assim. Ela fica o tempo todo pensando nela, no que ela fez, tudo para mim. Outra, falar tolices, piadas e outras coisas sem proveito. Aquelas conversas, gente, não é pecado. Eu amo rir, amo brincar, faço palhaçada. Mas, se você leva o seu tempo só falando isso, tá errado. Se você gasta seu tempo o tempo todo só falando piada, não sai uma palavra de Deus da sua boca durante o dia, está errado. Tá a criança, está precisando crescer. Amém, queridos? A gente tem que aprender a levar a vida com Cristo a sério. Né? Eu sei que aqui as pessoas, né, a gente é ensinada a meditar a palavra, ensinada a falar da palavra. Então, vamos prestar atenção no que tem saído da nossa boca durante o dia. Vamos prestar atenção no momento de brincadeira, o momento de falar sério, sabe? Há momentos que é para brincar, há momentos que é para rir. Claro, ninguém é robô. O Senhor, Ele mesmo, né? Tem senso de humor. A gente lê a Bíblia e eu me acabo de rir às vezes. Eu falo, meu Deus, o Senhor fala cada coisa. Só de botar uma jumenta para estar falando, eu ia me acabar de rir, porque, pelo amor de Deus, a jumenta no meio da rua falando e o outro ainda ouvindo, dois doidos. Deus tem senso de humor, gente. A gente precisa ficar um crente sério, cara feio, não. Mas a gente tem que saber a hora de brincar, a hora de falar e cuidar com a nossa boca para a gente não falar besteira. Porque às vezes a gente acaba indo muito na brincadeira, quando às vezes a gente está falando besteira. A gente está falando que não deve, está falando coisas que não tem proveito. Não é isso? E agora, glória a Deus, aleluias, vamos chegar na fase adulta, que eu acredito que está todo mundo nessa fase. Amém? Crentes maduros, instruídos na palavra, cheios do Espírito. Quais são as características de um adulto? Autonomia. Tem uma certa autonomia, né? Quando a gente fica adulto,
A minha adolescente lá em casa, ela quer ser adulta, que ela acha que a partir que ela ficar adulta, ela fica a super mulher. Eu que mando, eu que desmando, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. E a adulta, ele tem essa certa autonomia. Mas nós não somos totalmente autônomos, nós precisamos um do outro. Somos interdependentes. Nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos um do outro. Nós não somos autônomos ao ponto de não precisar de ninguém, não é isso? Nós temos essa certa autonomia de poder orar sozinhos, não é isso? De pegar uma Bíblia e meditar sozinhos, é isso que a gente está aprendendo. A gente não precisa mais chamar o pastor para vir orar por uma doença. A gente não está aprendendo isso, que a gente, nós recebemos do Senhor autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, então a gente não precisa estar toda hora ligando. Ô Rafa, é assim, por quê, Rafa? Tem uma pessoa endemoniada aqui na rua, aí se tu puder vir, eu agradeço. Por quê? Porque eu ainda não consigo, Rafa. E a Rafa, que ela é bem assim, ela vai dizer, se vira e vai desligar o telefone na sua cara. Então, a gente tem que aprender a viver dessa certa autonomia, aprender a andar com as nossas próprias pernas, caminhar. A gente não precisa mais ficar dependendo um do outro para tudo isso. A gente não precisa ficar dependendo da Sandra para vir orar por cura. A gente não precisa depender do pastor para vir ministrar a palavra para alguém. A gente não precisa do evangelista o tempo todo para estar ministrando o evangelho de Cristo. Nós temos autonomia para isso. O Senhor nos deu essa autoridade. Então nós, como crentes adultos, nós temos que fazer isso. Então, se você não está fazendo, comece a caminhar com as suas próprias pernas. Comece a aprender a orar, ter momentos com Deus, ter momentos de meditação com a palavra, de entendimento da palavra. Porque isso vai te trazer a maturidade espiritual. E quando a igreja toda começa a caminhar nessa maturidade, nós vamos ver crescimento e avanço. Nós vamos ver uma igreja forte, uma igreja que rompe. Porque enquanto ainda tem bebê, criança, a gente não consegue caminhar direito, porque nós somos um corpo. Então não dá para ter um corpo adulto com a mãozinha pequena de bebê. Não dá para ter um corpo adulto e o pezinho pequeno. Não vai dar certo. Não vai dar. A gente vai ter uma deficiência no corpo. E essa deficiência vai atrapalhar. Ninguém caminha muito bem com o pezinho de bebê. Um corpo adulto com o pé de bebê. É uma deficiência. Não é isso? Outra coisa, a inocência, como eu já tinha falado, nós temos que manter esse estado, livre de condenação do diabo. A outra, paciência. Irmãos, a paciência é um fruto do Espírito. Nós precisamos, trabalhar a nossa paciência, o nosso domínio próprio, não é isso, irmãos? Ter domínio próprio, em nome de Jesus. Se você está se irando fácil, se você está se irritando fácil, você ainda não amadureceu nessa área. Infelizmente, essa área ainda precisa ser madura. Nós temos paciência com tudo e com todos. Paciência com os bebês, com as crianças. A gente não vai sair condenando o irmão. Aí é bom que agora você vai conseguir identificar. Não, aquele irmão ali é porque ele ainda não está muito desenvolvido ainda. Não está tão maduro ainda. Então eu vou começar a ter mais paciência com ele. Vou começar a ouvir mais a ele, deixar ele mais, começar a ensinar com mais amor, mais paciência. Não é isso? Outra coisa, a constância. Quem é adulto, ele é constante. Ele é inabalável. Ele não fica toda hora igual uma criancinha, sendo levado por todo o vento de doutrina. Não, ele é constante. Ele pegou para fazer aquilo, ele vai fazer. Ele diz, pastor, eu vou fazer? Eu vou fazer. Nem que doa, que saia sangue do joelho, das canelas, mas eu vou fazer. Pastor, eu não disse que eu vou fazer, então eu vou fazer. Vai doer, vai me machucar, porque eu falei a minha palavra em momento errado. Porque às vezes a gente faz isso mesmo, Às vezes a gente acaba... Quem não faz isso? Às vezes eu tenho uma amiga minha que ela é muito acelerada, sabe? Aí às vezes ela fala pra mim assim... Amiga, tu vai fazer o quê? Aí eu, nada. Vou pra tal lugar, vamos? Aí vamos, aí chega no lugar, aí eu falo, meu Deus, por que eu falei que eu ia vir para esse lugar, meu Pai do céu? Porque eu devia ter feito tal coisa, mas eu inventei de vir para tal lugar. Mas agora eu não posso mais dizer não. Por quê? Porque eu já tinha dado a minha palavra. Se eu dei a minha palavra, eu sigo com a minha palavra, é constante. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu botei a minha mão, eu vou continuar até o fim. Não é isso? Pessoas constantes, elas são assim, inabaláveis. Elas não ficam sendo jogadas para um lado e para o outro. Ela escuta aqui, ela pratica aquilo que ela ouviu. Ela escuta da melhor fonte, que é a palavra, e ela pratica aquilo. Ela não fica sendo inconstante o tempo todo. Outra coisa, benevolente. Ele se importa com os outros, ele olha para o outro. Ele pensa, meu irmão também está precisando, eu vou ajudar meu irmão. Criança, ele é muito, às vezes, ciumenta,
Quem tem criança sabe que às vezes, o brinquedo é meu. Não vou te emprestar não, é meu. Não dou e pronto. E adulto não, a gente tem que ser benevolente com o outro. Entregar, né? Às vezes, aprender a semear na vida do nosso irmão. Ser benevolente com todos. Ser, né, cuidar um do outro, olhar para o outro, ver o que meu irmão está precisando. Meu irmão está precisando disso, então eu vou ajudar. Meu irmão está precisando de uma ajuda aqui, se eu puder, vamos ajudar. Isso é ser um adulto, é um pensar no outro. Não penso só mais em mim, agora eu penso no que eu posso proporcionar ao outro. A palavra não é só para mim, é para o outro. Eu aprendi aqui, então peraí que eu vou ensinar meu irmão aqui também. Eu estou vendo que meu irmão não está fluindo nessa área. Bom, eu aprendi, eu consegui fluir aqui, então peraí que eu vou tentar ajudar meu irmão. Nós temos que ser assim, benevolentes. E uma coisa característica de adulto é reprodução. Nenhuma criança reproduz, mas adultos reproduzem. Nós geramos vidas, geramos pessoas. Então nós como os adultos, nós temos que começar a reproduzir. Reproduzir, chegou a fase de reprodução. Trazer pessoas, gerar vidas. Para a gente poder ver a igreja do Senhor cheia e abastecida de pessoas que estão sendo salvas por Ele. Amém, queridos? Então vamos começar a ter esse entendimento de reprodução, de mentalidade adulta, crescer mesmo. Eu quero que a Rayara coloque a segunda imagem aí, por favor. Vocês conhecem aquela sombrinha ali? Peter Pan. Existem adultos com síndrome de Peter Pan. Não quero crescer. Não quero crescer. Ser criança é muito bom. Ser criança é muito mais fácil, que aí eu não preciso orar, é só ligar para o pastor e ele ora. Ser criança é muito melhor. Não preciso ficar olhando para o meu irmão para ver o que ele precisa. Eu sendo abastecido está suficiente. E nós não podemos ser crianças com síndrome, adultos com síndrome de Peter Pan. Cresceu, amigos, já era, cresceu. Não dá para ficar voltando para trás e fazendo coisinha de criança não, porque é feio. Tem uma onda por aí de uns adultos que querem ser criança. Eu esqueci de pesquisar o nome, mas eu ouvi falar um tempo atrás de adultos que se vestem como bebê, bota fralda, bota chupeta, porque não quer crescer. E acha bonito, porque eu não acho. É feio. Você vê um adulto com uma madeira na boca. Pelo amor de Deus. Então, adultos, cresceu. Não tem mais síndrome de Peter Pan aqui, não. Todo mundo cresceu, todo mundo adulto vai chegar até, né, a perfeição de Cristo. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós temos que crescer mais e mais, até chegarmos à perfeição do que é ser para sermos igual e semelhantes a Cristo. Não é isso? E aí, para vocês entenderem, se o Senhor já pode liberar para vocês, e vocês vão entender que existem benefícios de crescimento. A partir do momento que você cresce, o remédio já pode ficar na bancada de baixo. A partir do momento que você cresce, a gente já pode botar o produto de limpeza mais embaixo, que não precisa mais ficar pedindo para alguém pegar para a gente. Não é isso? Da mesma forma é o Senhor. A partir do momento que você cresce, Ele vai liberando. Coisas que antes Ele não liberava. Ele vai liberando, porque Ele está vendo. Agora Ele está pronto para receber. Existem como é que fala? Um exemplo que o pessoal usa muito, né? De carro. Uma pessoa com 18 anos pode ter o carro, desde que tenha uma habilitação. E nós não vamos pegar uma chave de um carro e entregar com uma criança de 9 anos de idade. Porque nós não sabemos que isso não vai dar certo. Né? E com Deus a mesma coisa. Ele tem coisas extraordinárias para nos entregar. Mas Ele não entrega. Por quê? Porque às vezes está esperando a gente crescer. Está esperando que nós cresçamos. Amém? A vida de quem cresceu, de quem é adulto, é mais leve. A gente já não se importa com tanta coisa, né? Depois que você cresce, a gente não fica mais... Ai, fulano falou isso de mim. A Rayara disse que a minha roupa está parecendo... O que era, Rayara? Do século XIX. Ai, ela é muito chata. Ai, ela disse que é do Chaves também. Não gosto mais da Rayara. Não. Cresceu, minha filha, essas coisas que fala... nem muda. Falou... Ai, seu cabelo tá feio hoje. Ô, irmã, é porque não deu para pentear. Pronto, acabou. Passe para lá. Né? A vida é mais leve. Depois que você fica adulto, a pessoa pode falar o que for. Você fica... Ai, já foi. E quando a gente é, né, ainda crescendo, tudo te machuca, tudo te dói. Não, a vida é mais leve. Tem esse benefício. Crescer é leve.
É muito leve. A gente cresce, nós ficamos semelhantes a Jesus, através do Espírito e da sua palavra. Não temos mais tempo para perder depois que nós ficamos adultos. Nós vamos meter foco, foco, foco. Hoje em dia, eu presto atenção muito no que eu perco meu tempo. Às vezes, antes eu sentava na frente da TV e ficava. Hoje eu sento e eu fico, meu Deus, eu devia estar fazendo tal coisa. Não sei para que eu sentei. Mas às vezes eu sento muito assim, porque os meus filhos estão pedindo, né? Para eles é um momento de, como é que fala? Tempo de qualidade. Aí eles falam, mãe, senta e assiste um filme. Aí eu sento, mas eu fico pensando, ontem mesmo eu sentei, aí a Ana Júlia, vamos assistir um filme. Aí ela já escolheu o filme, aí eu, quanto tempo de filme? Ela, 2 horas. Aí eu, tipo mais curto, não, assim. Tinha um menorzinho, porque, né, 2 horas é muito tempo parado aqui na frente da televisão. Acho que 1 horinha estava bom, né? Então, a gente começa a focar no que a gente quer. Porque o nosso foco tem que ser alcançar aquilo que o Senhor deixou para nós. Ele disse na sua palavra que nós que temos que alcançar a perfeição. Não é isso? Ele disse que Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se nós estamos nessa terra, nós precisamos trabalhar nisso, chegar ao pleno conhecimento da verdade. E nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas naturais. Nós devemos começar a entrar no âmbito espiritual, ao ponto de que aquilo seja nossa vivência diária. Tem uma frase que uma ministra falou que diz assim, ó, Jesus não andava reagindo às circunstâncias na terra, ele interagia com as coisas do céu. Um crente maduro, ele não vai viver por circunstância. Ele não vai ficar interagindo com o que está acontecendo aqui, vendo o caos se instalando, e ele pensando, ai meu Deus, agora a minha vida acabou. Ai meu Deus, e agora? E aquilo outro, e a doença, e é isso, e aquilo. E é o carro que quebrou, e eu estou sem carro. É tanta coisa que a pessoa natural, ela vive aqui. Uma criança, ela vive nisso aqui, ó, no natural. Nós como maduros, nós começamos a interagir com aquilo do céu. O ambiente não nos infringe mais. O ambiente não traz mais nada que possa estar nos atacando e interferindo na nossa vida espiritual. Amém, queridos? Ele nos chama para isso, para a plenitude de Deus. Ele está esperando, a plenitude de Deus está esperando que nós cresçamos. É só isso. O Senhor tem bênçãos infinitas. Ele diz que tudo já nos foi dado, tudo. Então, se ele diz que tudo foi dado, é tudo. Tanto na vida física quanto na vida espiritual. É tudo. Tudo nos pertence. Porque nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros do Senhor. Co-herdeiros com Cristo. Então, da mesma forma que a herança é para Jesus, é para nós também. Não tem essa divisão. Aqui no Brasil a herança é assim, né? Ganha uma casa de 100 mil, aí quando vai dividir é o pai, o filho, um monte de menino para dividir essa casa. Quando você vai ver, a pessoa pensa, ganha uma herança. Aí quando tu vai ver, dá R$10 para cada um pela divisão. Aí você fala, poxa, aqui no Brasil as pessoas nem veem. O Fran, por exemplo, ele tem uma herança que de vez em quando ele fica gabelando para ver se alguém quer. 2 lotes lá no Campo da Esperança, se alguém ainda quiser. A gente tem muita vontade de usufruir dessa herança, né? Só que não quero. Essa herança, quando ele casou comigo, ele falou, amor, eu tenho 2 bens. 2 lotes. Eu falei, aonde? No Campo da Esperança. Eu falei, não quero não, obrigada. Fica pra você, tá tranquila, eu prefiro, né? Porque eu não vou morrer, vou ser arrebatada, se vocês não sabem. Então, não vou usar esse lotezinho lá. Então, se alguém quiser, a gente, né, pode negociar depois. Amém, queridos? É isso, nós precisamos estar atentos. Em que fase de vida nós estamos? Né? A herança que o Senhor nos deu, ela é completa. Não é pelas metades. E nós usufruímos dela aqui também. Porque às vezes a pessoa fica com a ideia de que, nas regiões celestiais, então é lá em cima. Não, quer dizer, é aqui mesmo. Lá em cima é outra coisa. É outra parte da herança, que você já pode começar a viver ela. Você não precisa esperar nada para você começar a usufruir. A única coisa que você precisa fazer é crescer e amadurecer. Para que Deus comece a entregar para você coisas que Ele não confiaria a uma criança. Mas Ele confiaria a pessoas adultas e maduras no Senhor. Amém, queridos? Essa ministração, eu usei o livro do Reagan, eu queria que a Rayara colocasse aí.
Crescimento espiritual, muito bom. Crescendo espiritualmente, isso. Muito bom. Ele dá uma detalhada a mais. Se você quiser se aprofundar, procure ler. Esse livro me ajudou muito. Foi um dos primeiros livros que eu li e me ajudou a entender quem eu sou, a entender que fase de vida eu estava vivendo, né? E até hoje eu estou crescendo. Até hoje eu estou crescendo. Estamos todos, né, crescendo e tentando chegar à perfeição. Amém, queridos? É essa palavra que eu tenho para vocês hoje.